Estamos de volta, estamos de volta. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre tecnologias sociais. Professor Marciano de Brito, vem comigo. Vamos resgatar essas duas ideias para que a aula possa transcorrer agora na melhor tranquilidade possível. Então, nós temos a tecnologia e já sabemos que a tecnologia está a serviço do capital. Está a serviço dos donos do dinheiro. O smartphone foi criado não para melhorar a comunicação, mas para gerar riqueza para o capitalista. E hoje estamos aprendendo sobre a tecnologia social, usando o exemplo de Gandhi. A tecnologia a serviço do ser humano, a serviço da liberdade humana. Só um detalhe, um parêntese. Quando a gente fala da roca de fiar, uma tecnologia social, muitas pessoas acham que tecnologia é só algo relacionado à informática, à robótica, à automação. Não. Tecnologia vem de técnico, né? É aquele conhecimento técnico que se transforma num produto, se transforma em algo, muitas vezes, inovador, mas que vai trabalhar em função da produção. Tecnologia social é aquele aparato, aquele produto, aquele instrumento a serviço não do lucro, mas da melhoria de vida do ser humano, tá bom? Então, nem sempre a palavra tecnologia pense que é informática, robótica, não. Tecnologia, certo, é técnica, é uma técnica, tá bom? A cisterna de placa pré-moldada é uma técnica, tá certo? Tá? Continuando, turma. Ó, bom, tudo que vimos na aula anterior está resumido nesse slide. Ó. O que é uma tecnologia social? Ela é classificada como social quando propõe-se a atuar sobre um problema social. Primeira função. Ela está em função da resolução de um problema social. Por exemplo, a falta d'água. O problema social é esse. Seres humanos não têm acesso à água. Deixa eu escrever direitinho. Problema. Escassez de água. É um problema social, por exemplo, no semiárido do Nordeste. Pessoas que sofrem com escassez de água. O tempo de estiagem no ano dura 6, 8 e até mais tempo, que não chove. Os seus valores estão direcionados ao desenvolvimento da sociedade, não do mercado. Então, vamos construir cisternas, mas essas cisternas, elas não serão vendidas, elas serão construídas. Claro, haverá um investidor, mas elas estão a serviço de beneficiar o ser humano. Muitas vezes, vamos dar um exemplo, o bairro da tua cidade, ela não tem água potável no bairro da tua cidade. Não há água potável. Aí você tem um poço a 200 metros da sua casa, onde você tem que apanhar água naquele poço e levar água para sua casa. Isso é um trabalho penoso, é um trabalho difícil. Aí você fica sonhando, como seria bom se chegasse água encanada aqui. Como seria bom se tivesse água na torneira. Finalmente, um político, o prefeito da cidade, vai até a associação de moradores do teu bairro e diz, olha, esse ano vai chegar água encanada nesse bairro. E aí chega, é feita a tubulação, certo? Na rua, nas casas, instalada a torneira, chegou água na tua casa. Aí, um mês depois, chega o quê? A conta da água.
Aí você, fala, meu Deus do céu, não tenho como pagar a conta de água. Aí a empresa chega e corta a tua água. E você volta para o poço. Resolveu o teu problema? Não. Por quê? Porque o serviço de água, ele não é feito para resolver problema de falta de água. Ele é feito para gerar dinheiro. É não, professor, é sim. Prova maior que é sim, que estão privatizando as empresas de água. Por quê? Porque dá dinheiro, gente. Dá dinheiro você vender água. Dá dinheiro vender energia. Dá dinheiro vender educação, vender saúde. Então, a tecnologia social ela tem que resolver o problema mesmo, sem criar outro problema. Como é que a pessoa que não tem dinheiro vai pagar a conta de água? Como é que ela vai pagar a conta de luz? Então, essa tecnologia, para ser social, ela tem que considerar os saberes dos atores diretamente afetados com o problema, consultar a população. E ela tem que ter baixo custo. Se a cisterna, para ser produzida, gasta muito dinheiro, não é viável. Ela tem que ter um custo baixo. Uma produção que seja coletiva, com o menor número de pessoas remuneradas possíveis. Por quê? Porque são os direitos sociais das pessoas que estão em jogo. Tá bom? Seguindo adiante, ó, vamos agora ver as dimensões ou características das tecnologias sociais. Olha só comigo. Primeiro, a tecnologia social, ela tem como ponto de partida os problemas sociais. É o ponto de partida, como eu mostrei agora há pouco, não é? Ó? Ponto de partida, escassez de água. Ponto de partida, fome. Ah, deixa eu voltar aqui, porque de manhã eu me lembrei, e é agora que eu lembrei também. Há uma outra característica que é a seguinte, a dignidade humana. A tecnologia social, ela não pode, gente, ela não pode ferir a dignidade humana. Por que eu coloco isso? Há alguns anos atrás, o governador de São Paulo, ele convocou a imprensa para mostrar um produto revolucionário. O produto era ração humana. Tecnologia interessante, certo? Alimentos, se não me engano, sobras de alimentos eram processados, né, eram esterilizados, viravam ração. E ele apresentou isso como uma solução. Olha só a ideia macabra. Uma solução para a fome das pessoas que moram em São Paulo e chegou a citar pessoas do semiárido nordestino. Só que o problema dessa tecnologia é a dignidade. Ser humano não nasceu para comer ração. Ser humano é para comer comida. O ser humano vai comer ração porque fulano que tem dinheiro para comprar arroz, feijão, compra demais, se estraga e não quer partilhar. Sobra ao ser humano ração porque nós compramos muitos pães em casa, não comemos, eles ficam duros. Então, o fator dignidade humana tem que ser considerado na questão da tecnologia, certo? A tecnologia, ela deve cuidar da dignidade da pessoa humana. Deve ser, a tecnologia social é uma tecnologia humanista. Vamos resolver a fome do Brasil não com ração humana, mas, por exemplo, com a agricultura familiar, agroecologia. Nós temos um movimento sem terra, não é? O MST é o maior produtor da América Latina de arroz orgânico. Isso deveria ser orgulho para nós. Aí chega um jornal e fala, o arroz que o MST produz não serve para o consumo de 10 horas de um dia do brasileiro. E o arroz orgânico que o MST produz, ele é só um exemplo. É a nossa roca de fiar, dizendo que nós podemos gerar um desenvolvimento próprio, autônomo, brasileiro, sem dependermos, certo, do exterior,
das grandes potências, que nós podemos ser independentes, que nós podemos ser autônomos no nosso desenvolvimento. Então, ela parte de um problema, ela é feita com organização, sistematização, e ela gera uma inovação nas comunidades. Aqui nós temos um desenho, e esse desenho faz alusão ao grande matemático, filósofo Arquimedes. Arquimedes teria dito a seguinte frase: dê-me um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Me dá um ponto de apoio que eu levanto o mundo. Para dizer que a tecnologia ela pode mudar a humanidade. Claro que a palavra tecnologia não existia naquela época, mas a ideia é sim. Baixa Grande do Ribeiro, bota o nome dos alunos para eu dar aquele abraço. Francinópolis, Joca Marque, Landry Salles, Ribeira do Piauí. Quero ver o nome dos alunos aí, sentindo saudade do nome de alguns alunos. 2. Participação, cidadania e democracia. Gente, olha só a sequência dessas fotografias. Olha, aqui é a construção de uma cisterna com placas pré-moldadas. Ó, primeiro passo, desenho. Segundo passo, ó, a estruturação das placas pré-moldadas. Vejam como há participação da comunidade na construção da cisterna. Ó, a comunidade é envolvida no processo de fabricação da cisterna, até que ela, chega na sua fase mais decisiva, que é instalação de calhas para captar a água da chuva. Turma, isso aqui é participação, isso aqui é cidadania, isso aqui é democracia. Essas pessoas, elas estão se sentindo importantes, valorizadas, porque estão aprendendo, dominando uma tecnologia que pode ser reaplicada. A opinião delas é respeitada. A participação delas é considerada. Então, a tecnologia social, ela promove a democracia, a cidadania. Por quê? Porque a tecnologia social, ela é participativa. Todo mundo participa do processo. Pode até ter alguns poucos funcionários que sejam remunerados, pedreiros, por exemplo, mas a participação da comunidade local, da família, existe, é estimulada. Então, a tecnologia social, ela inclui as pessoas, ela não exclui. E quando as pessoas são incluídas, a gente tem mais chance de construir um mundo melhor. Quando as decisões são na mente de poucas pessoas, as chances de erro são maiores do que quando é a participação do povo. Turma, educação. A tecnologia é um processo pedagógico. Nós vimos naquela sequência de fotos. As pessoas são ensinadas a dominar essa tecnologia e elas, ao dominarem a tecnologia, elas se empoderam, se tornam empoderadas, se apropriam da tecnologia e ganham autonomia. A primeiro instante, alguém está por trás investindo na tecnologia social. No segundo, terceiro, quarto momento, a própria população, ela trata de ela mesma, certo? Ela mesma buscar, tomar iniciativa de, por exemplo, construir a cisterna. Boa tarde, Maria Luísa Cardoso. Um salve para a galera do Maria do Carmo, Reverdosa. Alunos, Maria Luísa, Rafael, gente linda, maravilhosa. Aquele abraço carinhoso. Quarta dimensão, relevância social. A tecnologia social, ela é eficaz. A tecnologia social tem sustentabilidade.
não agride a natureza. A tecnologia social, ela provoca uma transformação social. As pessoas são transformadas pela tecnologia social. Alunos e alunas, queridos, queridas, maravilhosos, maravilhosas, que tal agora irmos para alguns exemplos de tecnologia social? Vou trazer dois. Vou trazer o exemplo da economia solidária e das cisternas de placa pré-moldada. Turma, os exemplos de tecnologias sociais são variados e em diferentes áreas. Por exemplo, olha só as áreas onde nós podemos ser aplicada tecnologia social. Comercialização e economia solidária, reservatórios para armazenamento de água de chuva, para a produção de alimentos e consumo humano, intercâmbios para a troca de conhecimentos, agroecologia, saneamento, energia, meio ambiente, sementes crioulas, segurança alimentar e nutricional, moradia popular, educação, saúde, plantas medicinais, inclusão digital, arte, cultura, lazer, geração de trabalho e renda, microcrédito, promoção de igualdade em relação à raça, gênero, comunidades tradicionais e pessoas com deficiência, comunicação popular e comunitária, entre outras. Vou lhes dar aqui um exemplo aqui nessa página de tecnologia social, ó. O microcrédito. Se você for em Fortaleza, no bairro Conjunto Palmeiras, no Conjunto Palmeiras há um banco popular chamado Banco Palmas. Esse Banco Palmas, ele gera uma moeda chamada Palmas, que é uma moeda social, que circula no Conjunto Palmeiras. É uma atividade, uma tecnologia social de microcrédito. As pessoas fazem empréstimo nesse banco, as pessoas fazem circular a moeda Palmas, ela só pode ser utilizada no Conjunto Palmeiras. Então, toda a transação é realizada dentro do bairro, tudo visando a melhoria da comunidade. Olha, eu sou de Fortaleza. Eu conheço o Conjunto Palmeiras há 40 anos. Olha como eu sou velho. Quando eu estive no Conjunto Palmeiras, agora em 2022, mudou bastante. Claro que teve investimentos do Estado, da Prefeitura, mas houve uma evolução social naquele conjunto. Pode ter os mesmos problemas da minha época, que eu só passei por lá, só vi, mas eu vi um desenvolvimento naquele bairro, tá bom? Então, a tecnologia, quando é a serviço do ser humano, o ser humano sente o desenvolvimento, tá certo? Turma, economia solidária. Economia solidária, gente, consiste em negociar produtos que sejam locais, saudáveis, que não afetam o meio ambiente, não tenham transgênicos, nem beneficiem grandes empresas. Eu usei de manhã o exemplo do desinfetante, sem pensar na questão do meio ambiente. Mas eu vou usar mais uma vez esse exemplo, só para a gente entender a lógica que há por trás da economia solidária, tá bom? Vamos supor que você fabrique em sua casa um desinfetante caseiro. Esse desinfetante caseiro, ele é feito de um modo responsável, com produtos que não agridem o ambiente, certo? E ele se tornou um produto que você pode vender e conseguir um certo dinheiro para manter a sua família. Aí você fabricou 30 desinfetantes caseiros. Você chega no supermercado, eles não querem vender.
Não, não, a gente só vende desinfetante do Minuando, só vende desinfetante do Limpol. Não queremos, não vendemos desinfetante caseiro. Aí você vai para o mercadinho da esquina, ele também não quer vender o seu desinfetante. Como você vai fazer? A economia solidária, ela faz feiras de economia solidária. Nessas feiras, você pode vender o seu produto, desde que ele atenda os requisitos, como eu coloquei. Ser um produto local, saudável, que não agrida o meio ambiente, que não tenha transgênico, nem beneficie grandes empresas. Agora, suponhamos que você foi até uma fábrica de desinfetantes e você comprou 50 desinfetantes, cada um a R$ 5, e deseja vender esses 50 desinfetantes numa feira de economia solidária. Não pode. Por quê, professor? Porque você adquiriu esse produto numa fábrica, numa empresa. E no fim das contas, quem vai ter benefício é a empresa. E a ideia da economia solidária é que as pessoas sejam beneficiadas. Então, você faz uma bolsa, né, de material reciclável, você faz sapatos, produtos, tudo isso entra na questão da economia solidária. Ó. Olha aqui que interessante, né? Ó, a roca de fiar é um exemplo de tecnologia voltada para a economia solidária. Me faz lembrar a minha avó, que era rendeira, minha avó era rendeira. E eu lembro, né? Eu sentava do lado da minha avó, ela já falecida há quase 20 anos, vovó perpétua, e eu me recordo que ela ia, quando eu passava as férias na casa da minha avó, ela pegava aquela colcha dela, né? Aquela colcha de renda, e eu sentava do lado dela e eles gostavam de escutar o barulho tic, 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 das peças batendo uma na outra e ela construindo bordados lindos na renda, né? E eu achava muito bacana, muito bonito isso. E isso é um exemplo de economia solidária, uma economia que parte da pessoa. Depois ela vendia nas feiras, vendia em alguns comércios, tinha seus clientes, tá certo? Outro exemplo aqui é a cisterna de placas pré-moldadas, que eu já, de certa forma, apresentei para vocês, né? Então, vamos conhecer esse projeto das cisternas de placas pré-moldadas. Foi vencedora de um prêmio da Fundação do Banco do Brasil em 2001. De certa forma, o Banco do Brasil financiou esse projeto. Em que consiste esse projeto? Olha só, letra A. Reservatórios cilíndricos, né? Forma de círculo, por isso que a primeira coisa que faz, ó, é fazer o círculo. Construídos próximo à casa, ó. Construído próximo à casa, perdão. Ó, construído próximo à casa da pessoa, aqui é a cisterna, aqui é a casa. Deu para entender? Olha só, continuando. Essa cisterna armazena água de chuva captada por uma estrutura com calhas de zinco e canos de PVC, proporcionando água de boa qualidade e saúde aos moradores do semiárido. Vamos voltar àquela fotografia. Ó. Qual é a lógica que há por detrás de uma cisterna? Ó? Aqui são as calhas. Estou pintando aqui de amarelo a calha. Nessa foto, eles estão colocando a última calha, que será feita aqui. A última calha vai ser colocada aqui. Ó. Qual é a lógica da cisterna? Toda vez que chover, a água vai descer pelo telhado, vai andar aqui, ó, na cisterna, na calha, e vai cair dentro da cisterna. Então, nada de água de chuva vai se perder e vai encher esse reservatório. Esse reservatório cheio, ele vai representar 5, 6 ou até mais meses de água para o consumo da família, certo? E sem se preocupar com a falta de chuvas, porque água haverá, e sem que as pessoas andem quilômetros e quilômetros de distância até um poço para conseguir buscar água. Então, o projeto das cisternas de placa pré-moldada tem esse benefício. Tem o problema, a escassez de água
para o consumo humano. O local onde há essa escassez, 1000 municípios do semiárido, tem o problema e tem a solução para o problema. Descrição da tecnologia. Olha só, as cisternas, elas são construídas com placas de concreto. E elas são pré-moldadas no próprio lugar da sua instalação, tá bom? Então, isso aqui é importante por quê? Não adianta vamos fazer cisterna pré-moldada. Aí eu contrato uma empresa, essa empresa vai fazer as placas, e ela vai instalar as placas na comunidade. Não, isso não é tecnologia social. Por quê? Porque a partir do momento em que eu contrato uma empresa, alguém sai ganhando dinheiro. A empresa que faz as placas vai ganhar dinheiro. Então, qual é a ideia? A ideia é que as placas sejam construídas na comunidade. Olha aqui, são as placas. Sendo construídas na comunidade, no próprio local. Que o consumo de materiais também seja feito no local. Em vez de eu comprar cimento numa grande empresa, vou ver se nessa comunidade tem um depósito onde eu possa comprar o cimento. Quanto mais recursos locais, melhor, para movimentar, inclusive, a economia local. Porque não adianta eu fazer um projeto de cisternas e, por exemplo, contratar uma empreiteira para fazer as cisternas no semiárido do Nordeste. Alguém vai sair ganhando dinheiro com essa história. Não vai ser tecnologia social, vai ser tecnologia voltada para o capital. O dono da empreiteira vai ganhar dinheiro, o dono das placas e assim por diante. Então, o método é construtivo, né? A cisterna, ela vai ser construída por pedreiros das próprias localidades. Esses pedreiros, eles foram remunerados. E as famílias beneficiadas participam do projeto. Elas vão, por exemplo, escavar o buraco, elas vão buscar areia para a obra. As famílias vão participar do processo. Elas não vão assistir os outros fazerem. Elas vão participar. E por que é importante essa questão da participação da família? Para que a família aproprie-se da tecnologia. Para que a família domine a tecnologia, que eles aprendam a fazer uma cisterna. Para que as gerações futuras possam aprender com essas famílias como fazer cisternas. E outras tecnologias, claro, né? Certo? Então, tá entendendo? Baixa Grande do Ribeiro, Francinópolis, Joca Marque, Landre Salles, Ribeira do Piauí. Continuando, A cisterna, ela veja bem, ela é simples, de baixo custo e adaptável a qualquer região. Então, o baixo custo é importante, tá? Ela não pode ser, uma tecnologia social não pode ser cara. Ela tem que ser barata, para que as pessoas possam consumir. Não é um smartphone, um iPhone 200, que é caro e só algumas pessoas podem consumir. A tecnologia social deve ser consumida pelo maior número de pessoas, tá bom? O reservatório ele fica semi-enterrado, uma parte debaixo da terra, outra parte em cima da terra, e ele tem capacidade para armazenar até 16 mil litros de água, que é uma quantidade suficiente para que uma família possa beber e cozinhar por 6 a 8 meses. Então, água para beber e água para cozinhar e tomar banho não vai faltar, certo? Porque a família vai ter essa água estocada. Com a cisterna, a família fica independente, ela ganha autonomia, e essa autonomia ela é perigosa para alguns políticos. Por quê? Porque quando a família se torna autônoma, ela tem mais liberdade de escolher o prefeito, os vereadores. A pessoa chegava assim, votem em mim que amanhã eu envio um caminhão-pipa. Agora não tem mais isso, porque a família com a cisterna, ela vai ter autonomia, não vai ficar mais na mão do político que vai chegar com o caminhão-pipa. Ela vai conhecer novas técnicas,
mais saúde, ter tempo para cuidar das crianças, dos estudos e da vida em geral. Olha só que importante. Cuidar da vida, como eu falei no início da aula, né? O trabalho, ele encurta a vida da gente. Trabalhar demais, a nossa vida vai se diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando eu tenho mais tempo livre, eu consigo curtir mais a vida, eu consigo viver mais, eu tenho mais prazer, eu tenho mais alegria, tá bom? Vamos lá, resultados alcançados. Olha só que interessante. Até 2010 foram construídas 322 mil cisternas. Olha só que interessante. O programa diz 1 milhão de cisternas. Outros resultados. Olha só os resultados sociais. Aumento da frequência escolar. O que isso quer dizer? As crianças, elas tinham que acordar 3, 4 da manhã, pegar 2 baldes, colocar nas costas e caminhar quilômetros e quilômetros até um poço para pegar água lamacenta e voltar para casa. Nessa ida e nessa volta foi a manhã inteira. Como é que essa criança vai para a escola? Se ela estuda de manhã, não tem tempo. Se é à tarde, não tem forças. Então, a frequência escolar aumenta. Por quê? Porque a criança pega a água aqui, do lado de casa. Diminui o número de doenças, como diarreia, cólera, hepatite, esquistossomose. Diminui a sobrecarga de trabalho das mulheres nas atividades domésticas, por exemplo, e dos homens também, mas as mulheres, porque no interior ainda o modelo patriarcal de família é muito forte. O homem trabalha, a mulher fica em casa cuidando das coisas. A mulher não precisa mais ir até um poço, até um chafariz e pegar água. A água está do lado, água para cozinhar, água para limpar, né, para ajudar os filhos a tomar banho e assim por diante. As cisternas otimizam o tempo gasto na busca de água. A água está do lado, permitindo que mulheres e crianças, que são os principais responsáveis pela atividade de buscar água, se dediquem a outros afazeres, ou seja, vivam a vida. Tecnologia social está a serviço da vida, da pessoa humana. Precisamos viver mais. E para viver mais, a tecnologia tem que estar a serviço do ser humano. Já pensou que maravilha, num futuro hipotético, ideal, nós seres humanos cuidando de coisas realmente importantes, como cultura, como lazer, conhecimento, nos conhecermos as relações e as máquinas fazerem todo o trabalho por nós, e a gente se dedicar à igreja, à religião, à espiritualidade, ao sentido da vida, se a tecnologia estivesse a favor do ser humano e não a favor do capital, como é hoje em dia, não é? Turma, já acabamos essa parte de tecnologia social. Vou agora continuar as orientações sobre o projeto de aprendizagem interdisciplinar, algo que será solicitado ao final do curso. Na aula passada, nós aprendemos a estrutura do projeto, que o projeto tem introdução, objetivos, produção textual, considerações finais, referências, apêndices e anexos. Hoje, nós vamos aprender um pouco sobre o que é introdução, produção, considerações finais, tá bom? Vem comigo, turma. Para começar, o projeto tem que ter um sumário. O que é o sumário? O sumário é um elemento obrigatório. Cada parte do projeto é acompanhada do número da página. Isso vem logo no início do projeto. Então, eu peguei o sumário do meu projeto, já sei que a introdução está na página 1, por exemplo, que as considerações finais estão na página 6. Vamos aprender como numerar as páginas. As normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, de numeração de páginas, para fazer um bom sumário. Temos também elementos que são chamados de textuais, que são as partes fundamentais de um trabalho. Olha,
Todo projeto, nessa parte textual, aqui, ó, na produção textual, ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Vamos ver o que significa cada parte. Olha só, na introdução, turma, que é a parte inicial do texto, nela você vai colocar qual é o assunto que você vai tratar, os objetivos e outros elementos que são necessários para que a pessoa que esteja lendo saiba o que vai ser abordado. Aqui, por exemplo, ó, introdução. A gestão escolar consiste no esforço fundamental para a mobilização e articulação do desempenho humano e promoção da sinergia coletiva. Nessa frase, eu já estou colocando o tema que eu vou abordar no meu trabalho. O projeto político pastoral pedagógico supõe horizontalidade e democracia. Ele possui vínculo com a gestão escolar. Então, já sei que esse trabalho vai falar de gestão escolar e de projeto político pedagógico pastoral. Depois, tem uma parte muito importante, que é a mais longa, que é o desenvolvimento do projeto. Que é isso? Você vai expor de modo ordenado o assunto. E vai haver nessa parte os capítulos e as seções, né? Que variam em função da abordagem do tema e do método. Olha só, primeiro capítulo aqui em cima, ó, número 1. Projeto político pedagógico e gestão escolar da Escola Marista Champagnat de Teresina. Aí eu coloco: a Escola Marista Champagnat de Teresina necessita de agilidade nos processos internos a fim de se aproximar ainda mais de seus beneficiários e fornecer respostas mais rápidas a questões urgentes do cotidiano. Eu estou aqui começando a expor o assunto do meu trabalho, que é o projeto político-pedagógico e a gestão escolar. Aí eu abri uma seção, ó, conceituando o projeto político pastoral pedagógico. O que isso quer dizer? Que eu achei nesse texto aqui que eu deveria primeiro explicar o que é um projeto político pastoral e o que é uma gestão, para que a pessoa possa entender a minha linha de raciocínio, a minha linha de pensamento. Então, essa parte do desenvolvimento é a mais longa, pode ter muitos capítulos, vai exigir uma boa redação nossa, certo? Para chegarmos ao final do trabalho, que é a conclusão. Considerações finais. A parte final do texto, na qual se apresentam conclusões correspondentes aos objetivos ou hipóteses. Então, nas considerações finais, eu vou responder se os meus objetivos foram alcançados ou não. A consideração final é uma resposta aos objetivos, tá? Nas próximas aulas, vamos aprender também como fazer essas considerações finais, tá bom, gente? Então, olha só, hoje vimos sumário, introdução, desenvolvimento, conclusões. Essas são as referências de nossa aula para hoje sobre tecnologia social, empreendedorismo e a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, tá bom? Vamos fazer uma pergunta, vamos responder umas 2 perguntas para fechar essa aula com chave de ouro, ó. A tecnologia social realiza um projeto pedagógico por inteiro. Ela se desenvolve num diálogo entre saberes populares e científicos, sendo apropriada pelas comunidades que ganham autonomia. Qual dimensão da tecnologia social foi descrita acima? Olha só, se fala que a tecnologia é um processo pedagógico, então está claro que está abordando a dimensão da educação, porque a educação é um processo
pedagógico. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma? Olha só, a tecnologia social promove a democracia e a cidadania. Ela se vale de metodologias participativas, buscando a inclusão e a acessibilidade. Qual dimensão é essa? Claro, se fala em democracia, cidadania, participação, inclusão e acessibilidade, nós estamos falando, claro, na segunda dimensão: participação, cidadania e democracia. Muito bem! Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha! Que coisa linda, coisa bela! Pode comemorar! Turma, chegamos ao fim da nossa aula. Aqui temos a revisão. Hoje falamos sobre tecnologia social, uma tecnologia que é voltada para o ser humano. Aprendemos que ela tem 4 dimensões: dimensão do conhecimento, ciência e tecnologia, dimensão da participação, cidadania e democracia, dimensão da educação e dimensão da relevância social. E hoje também vimos 2 exemplos de tecnologia social. O primeiro exemplo, a economia solidária, e o segundo exemplo, as cisternas de placas pré-moldadas. Próxima aula, gestão da comunidade, poder executivo, judiciário e legislativo. Espero que tenham apreciado a nossa aula. Aquele abraço carinhoso. Salve, salve e tchau!